né, estar nesse período mais gostoso aqui em Portugal, que é o verão. Tá bem? Abra a tua Bíblia, ok? No capítulo 1 do livro de Esdras. Vamos no capítulo 1, depois no capítulo 2, no capítulo 3. E a minha pregação hoje, como eu falei, vai ser aquilo que Deus, né, apontou no meu coração, baseado nesses capítulos, desses versículos. Então, aqui eu não vou usar uma regra hoje de pregação, vai ser algo muito simples, tá? Mas eu creio que tudo aquilo que Deus já tem falado conosco nessa noite, eu creio que Deus também vai impactar a sua vida, porque a palavra de Deus ela é viva. Então, no capítulo 1 de Esdras, que fala sobre o decreto de Ciro, o texto que eu marquei nesse capítulo é o versículo 5. Né? Você pode acompanhar. Capítulo 1, versículo 5. Não preciso colocar no telão, hoje vai ser tudo num papel. Então se levantaram os chefes de famílias de Judá, de Benjamim, os sacerdotes, os levitas e todos aqueles cujo o Espírito de Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor em Jerusalém. Esse foi o texto do capítulo 1 que eu me identifiquei. Qual é a palavra que eu me identifiquei? Foi exatamente essa palavra, chefes de famílias. Porque no mês de maio, foi o mês da família. Todo mês de maio, nós oramos pelas famílias, oramos por cada um de vocês, pelos seus filhos, netos, oramos, pregamos, terminamos aqui com uma vigília, foi maravilhoso o tema. Portanto, isso chamou minha atenção, chefe de famílias. Houve o que? Um despertamento com o propósito de edificar a casa do Senhor. Portanto, o ponto de observação aqui é que Deus colocou no meu coração aqui foi exatamente líderes de famílias. Quem são os líderes das famílias hoje? Geralmente, quem são? São os pais, são os maridos, são os homens. Líderes de família precisam se levantar, se erguer. Aqui eu já estou falando para vocês aquilo que Deus colocou no meu coração. Todo líder, todo homem, todo pai, todo chefe de família, ele precisa se levantar, se erguer. Deve transmitir o que? A visão e os valores de Deus e de seu reino a toda a sua família. Papel nosso, papel do homem, do sacerdote da casa, do marido, do líder. Foi isso, chefe de família. Se posiciona, se levanta, se ergue. Deus deu a ti a visão e os valores de Deus e do reino para que você possa transmitir para a sua casa e para a sua família. O homem, além de ser marido, além de ser pai, ele também é um pastor, ele é um líder dentro da sua casa. A sua primeira igreja é o seu lar. A sua primeira congregação é a sua casa. Então você deve pastorear muito bem a sua família e a sua casa. Lidera a sua esposa, lidera os seus filhos, se levanta. O Espírito os juntou para um novo começo. Então no capítulo 1 de Esdras, já fala de um novo começo a partir dos líderes. Interessante isso. Eu vou para o capítulo 2, que é o capítulo mais difícil, né? Tantos nomes, os filhos, que fala sobre a lista
dos que voltaram da Babilônia. Mas aqui é interessante que mesmo esse capítulo 2, sendo assim um bocado mais complicado, eu vejo que no versículo 68, a Bíblia diz: alguns dos chefes de famílias, ao chegarem à casa do Senhor em Jerusalém, deram ofertas voluntárias para a casa de Deus, para a restaurarem no seu antigo lugar. A importância do líder da família ter esse coração voltado para dar, para abençoar. Isso vem de quem? Do homem, do líder, ser generoso com a casa do Senhor. Qual é o propósito de dar oferta voluntária? O propósito é o propósito de dar restauração, restaurar o antigo lugar, ou trazer uma restauração para aquilo que está destruído. É o propósito da oferta baseado nesse texto, a partir do homem, do chefe, do líder, do marido da casa. Como é importante, aqui eu chamo a sua atenção, marido, homem, pai. Por isso que eu quero que você venha aqui amanhã estudar a palavra comigo em relação a isso, porque a partir do homem, muitas coisas podem ser transformadas no lar. Muitas vezes a mulher, ela assume um papel que não é dela, porque o homem deixou de assumir o seu papel e a sua missão. Mas não vou falar tudo não, vem amanhã que vai ser uma grande bênção. Portanto, no capítulo 3 de Esdras, vai falar sobre o altar. O altar é edificado, é o tema desse capítulo. A edificação do altar. É interessante que o altar, fala no Antigo Testamento, o altar é um lugar de sacrifício. No Novo Testamento, o coração é o coração do crente, baseado ali em Romanos capítulo 12, versículo 1. Vou repetir, no Antigo Testamento o altar é o lugar de sacrifício. Já no Novo Testamento é o próprio coração do crente. O nosso coração é um altar, ou seja, lugar de oração, lugar de entrega e decisão espiritual. Mas aqui no capítulo 3, no versículo 1, o texto diz que o povo se reuniu como um só homem. Leia aí no texto. O povo se reuniu como um só homem. E no versículo 3 diz: firmaram o altar. Como um só homem, quer dizer, grandes desafios grandes desafios devem nos unir. Olha que interessante. Vou voltar no texto. O povo se reuniu, a unidade do povo, como um só homem, com o propósito de edificar o altar, porque estava destruído. E o altar é um lugar de sacrifício, ou o coração do crente, ou é um lugar de oração, de entrega espiritual. Como um só homem, falando sobre a unidade, o propósito da unidade. É um desafio. O desafio de andar em unidade. Quais são as ações dentro dessa unidade? Primeiro, edificar o altar. Precisamos pensar nisso, edificar o altar. Firmar o altar e usá-lo. Deus fala para o povo a importância da edificação. Edificar, porque certamente estava destruído. Como está o altar do nosso coração? Como está o altar da oração? Como está o altar da nossa espiritualidade? Como está a nossa vida espiritual? Como está o nosso altar? Para Deus mandar a sua presença sobre o altar precisa estar restaurado. O
Um altar que não está restaurado não recebe a presença de Deus. Moisés, nesse capítulo 3, fala que Moisés também, conhecido como homem de Deus. O melhor título que um homem pode receber na vida é exatamente esse título: homem de Deus. Moisés, homem de Deus. Fulano tal, homem de Deus. Aquela irmã, mulher de Deus. Agora, olhando para o capítulo 3, o que eu aprendi? Toda grande obra precisa de liderança e de supervisão. Toda grande obra precisa de liderança e de supervisão. Para quem trabalha aqui nas obras sabe muito bem. Aquele que tem uma empresa sabe muito bem o que eu estou a falar. Então, toda grande obra precisa de liderança. Liderança, aquela que direciona, aquela que dá a visão, aquela que aponta o caminho, e também de supervisão, que é o cuidado. Agora, olha que interessante, o que Deus tocou no meu coração e eu coloquei no papel. O pastor é o líder de todos. O pastor é o líder de todos, mas só pode pastorear aqueles que desejam ser pastoreados por ele. Anotou isso? O pastor é líder de todos, mas ele só tem condição de pastorear aqueles que desejam ser pastoreados por ele. O que é ser pastoreado? É ser orientado, ser ajudado, é ser ensinado. A principal missão do pastor hoje é ensinar, é direcionar, é mostrar o caminho. O pastor só pode cuidar de um coração ensinável. O pastor só pode apacentar um coração que deseja ser apacentado por ele. Aquele coração que dá acesso para que isso aconteça. Então, não esqueça disso. O pastor é líder de todos, mas ele só pode pastorear aqueles que desejam. No capítulo 4, fala sobre os inimigos fazem parar as obras. Olha aí no capítulo 4, no versículo 1, fala sobre os adversários de Judá e de Benjamim. Houve ali uma grande batalha. Levantaram-se adversários. Mas os chefes de família, no versículo 3, os chefes de famílias de Israel responderam: vocês não têm nada a ver conosco na construção. Olha que interessante. Essa decisão vem de quem? Dos chefes. A proteção. Vocês não têm nada a ver conosco. No versículo 4, então, o povo da terra começou a desanimar o povo de Judá, perturbando no trabalho de construção. Olha, levantaram-se adversários, mas os chefes se posicionaram. Mesmo assim, né, como diz a Bíblia, houve ali uma batalha tentando, e o povo começou a desanimar, a ficar desanimado. Uma pessoa desanimada, ela não consegue desenvolver o propósito de Deus. Talvez isso seja a principal estratégia de Satanás. Desanimar o coração das pessoas para que elas não prossigam. Bom, vamos lá para os pontos que Deus tocou no meu coração, baseado no capítulo 4. Todo grande empreendimento tem adversários. Isso não nos deve surpreender, nem nos desanimar. Toda grande obra, no versículo 2, buscam o mesmo Deus que vocês,
Isso pode ser um ataque sutil, perigoso. E aqui vai um alerta para a igreja. Cuidado com as denominações liberais. Cuidado, igreja, com os movimentos pró-ecumenismo. Cuidado com muitos movimentos que estão surgindo hoje aqui em Portugal. Muitos até usam o nome de Jesus, falam do Espírito Santo, falam do batismo, falam do Evangelho, mas cuidado, cuidado. Por isso que a igreja precisa conhecer profundamente a palavra, o Evangelho, a palavra do Senhor. Precisamos guardar bem os fundamentos do Evangelho, a autoridade das Escrituras. No versículo 4, o povo começou a desanimar o povo de Judá. Levantou um povo para desanimar outro povo. A nossa missão é animar as pessoas e não desanimar. Cuidado com as críticas de fora, para não perdermos tempo e energia no que nem vale a pena. Cuidado. No versículo 24, por causa dos adversários, a obra parou por 10 anos. Está lá no capítulo 4. Por causa dos adversários, a obra de Deus parou 10 anos. Zorobabel precisou de uma palavra divina para levantá-los. Quando chega num estágio desse, é só Deus para trazer o seu avivamento e gerar um despertamento na vida do povo. Mas eu fico em paz, porque sabemos que ao longo da história, Deus está no controle de tudo. No capítulo 5, fala sobre as exortações de Ageu e Zacarias. No capítulo 5, no versículo 1, o profeta Ageu e o profeta Zacarias profetizaram. Toda vez que a obra do Senhor está a passar por problemas, Deus levanta os seus profetas. 2 profetas no versículo 1 são melhores do que um. Uma profecia que mudou o coração e o comportamento dos que haviam desistido do projeto de Deus. Talvez você está ouvindo essa mensagem, está querendo desistir de algo. Nessa noite, que Deus fale no seu coração, que Deus quebrante o seu coração, e que você nunca desista daquilo que Deus colocou no teu coração. Uma profecia pode confrontar o nosso status e nos chamar para novos começos. Isso pode ser a faísca que faz iniciar o fogo. No versículo 11 do capítulo 5, diz: nós somos servos do Deus dos céus e da terra. A identidade do povo já não era a mesma. Isso impactou profundamente os adversários. A nossa identidade precisa se firmar em Deus, porque quando nós estamos fracos, fragilizados, irmãos, a primeira coisa que vem para atacar, atingir a nossa vida, é a nossa identidade. Não esqueça da sua identidade. Não esqueça que você é filho de Deus, que você é servo de Deus, e que existe um propósito de Deus para o teu coração e para a tua vida. A nossa identidade precisa se firmar em Deus. No capítulo 6, fala sobre o decreto de Dário, ou Dario. Alguns falam Dário, outros Dario. No capítulo 6, o decreto de Dario. O que Deus tocou no meu coração no capítulo 6. Deus usou os recursos disponíveis naquela época para viabilizar o projeto de reconstrução do templo. Deus usa, repete comigo, fala assim, Deus usa
recursos e pessoas disponíveis. Deus usa. Deus usa essas pessoas. Deus usa o dinheiro para abençoar a sua obra, mas Deus também usa pessoas. E glória a Deus por isso. O que vem na minha mente, Gideão, o exército que estava sendo formado por Gideão, quantos mil soldados? Oi? Alguém falou? 32 mil. O exército de Gideão, 32 mil. Mas somente 300 foram usados por Deus. Na igreja primitiva, ali no cenáculo, havia 500 pessoas do lado de fora, mas somente 120 foram impactadas pelo Espírito Santo. Na mesa de Jesus haviam 12. Um traiu, mas Deus usou os 11. Lá na frente ele acrescentou mais uma pessoa. Diante de uma grande multidão, Deus usou uma pessoa, um menino, que tinha quantos pães? Quantos peixes? E alimentou uma grande multidão. Deus, ele pode usar apenas uma pessoa. E ele usa. O rei Dario, no versículo 10, do capítulo 6, reconhece o poder de Deus, o poder de Israel, que escolheu Jerusalém como lugar para ser adorado e celebrado, e pede que se intercede por ele e por seus filhos. Isso quer dizer, devemos orar pelos líderes e pelas suas famílias. Ore pelo seu líder. Ore por aquela pessoa que está no seu grupo, seja aqui na igreja, jovens, mulheres, homens. Ore pelos seus filhos. No versículo 21 fala, unindo-se a eles. Veja aí na Bíblia, capítulo 6, e versículo 21, unindo-se a eles. Entre os motivos para a tremenda unidade revelada aqui, estão a santidade compartilhada e a alegria de celebrarem a intervenção histórica de Deus a favor do seu povo. Com santidade no nosso coração, Deus faz milagres. Amém, irmãos? Com santidade no nosso coração, eu vou repetir, com santidade no nosso coração, Deus faz milagres. E Ele quer fazer milagres no nosso meio. E glória a Deus por isso. Já no capítulo 7, no versículo 6, ele, Esdras, era escriba versado na lei de Moisés. No capítulo 7, versículo 10, porque Esdras pôs no coração o propósito de buscar o quê? A lei do Senhor e cumpri-la. E ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. O que Deus colocou no meu coração, baseado no capítulo 7. Ele era escriba, versado na lei de Moisés. Não apenas versado na lei, mas andava com o autor dela. As mãos do Senhor, seu Deus, estava sobre ele. Esdras meditava na palavra, lia a palavra, meditava na lei, mas andava com o Senhor. No versículo 10, pôs no coração o propósito. Esdras foi um homem segundo o coração de Deus. Ele estava desejoso de crescer e de ajudar outros no mesmo sentido. O que é assustador nesse capítulo é ver o maior rei da terra na época reconhecer que Esdras era um representante do Deus do céu. No versículo 28, Esdras era um homem de equipa. Presta atenção. Esdras era um homem de equipa. Ele entendia que precisaria da liderança espiritual de pessoas que andasse com ele e que administrasse
o projeto de Deus, que são os chefes de Israel. É muito importante isso. No capítulo 8, no versículo 21, ele proclamou um jejum com o propósito de se humilhar perante o Senhor. Ele sabia que a mão de Deus estava sobre todos os que buscavam. Portanto, no capítulo 8, ele proclama um jejum diante de Deus, com o propósito de humilhar o seu coração. No versículo 22, porque tive vergonha de pedir ao rei proteção, porque já lhes havíamos dito, a mão do nosso Deus está sobre todos os que o buscam. No versículo 23, Deus nos atendeu. Quando existe dependência, coração quebrantado e humildade, Deus responde. Deus responde quando existe dependência dEle, quando existe coração quebrantado e quando existe humildade. Deus responde, meus amados irmãos. Versículo 28 e 29, devemos ser bons mordomos de todas as riquezas que Deus coloca em nossas mãos. Vamos falar um pouco mais disso amanhã. A vida das pessoas, ou seja, nas nossas famílias, que Ele nos entregou, são muito mais valiosas do que o ouro e a prata. No capítulo 9 de Esdras, aqui começa o grande despertamento, aqui começa o grande avivamento. No capítulo 9 de Esdras, fala sobre a oração e a confissão de Esdras, do líder principal. Começou por ele, a oração começou por ele, a confissão começou por ele. Deus tem chamado o seu povo para oração e confissão. Deus tem chamado a igreja para este lugar chamado oração e confissão. E o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas, não se separaram dos povos. Não. Foi exatamente isso que impactou a nossa irmã Ana Paula. Porque no versículo 1 fala assim, não se separaram povos de outras terras e das suas abominações. A linhagem santa se misturou. O pecado aqui está na mistura. Nós vivemos nesse mundo, nós trabalhamos, nós estudamos, nós temos os nossos colegas aí fora, mas nós não somos desse mundo, igreja. Nós não somos desse mundo. Isso não quer dizer que não posso relacionar-me com as pessoas desse mundo. Claro que eu posso ter amigos aí fora, mas eu preciso ser luz na vida deles. Eu preciso apresentar Cristo para eles. Eu preciso apresentar o Evangelho que liberta a vida deles. Então devemos ser luz para todos. O que não pode acontecer é esta mistura. É estar no mundo e concordar com as coisas do mundo e praticar o que o mundo pratica. Estamos no mundo, mas não somos desse mundo. Podemos ter amigo? Podemos, mas nós temos que ser luz na vida de outras pessoas. Foi esse o testemunho da nossa irmã, que acabou de testemunhar aqui. Ser um povo santo é ser um povo separado, consagrado e dedicado a Deus. Eu vivo no mundo, mas eu não posso concordar com o mundo, porque no mundo existem as suas concupiscências, seus pecados,
as suas vaidades, as suas idolatrias, a prostituição, o adultério, a fornicação e tudo que não agrada a Deus. Mas nós estamos nesse mundo, é para sermos luz nesse mundo. Precisamos levar Cristo para esse mundo. Deus nos chamou para isso. Santo e profano, uma mistura que Deus reprova. Deus reprova isso. O que eu vou colocar aqui agora, irmãos, eu amo a todos aqui. Não tenho discriminação com ninguém. Mas o que eu vou colocar aqui, irmãos, presta atenção. O que eu vou falar aqui agora é muito sério. Eu tenho que falar. Depois dessa palavra que a nossa irmã leu ainda, que eu vou prestar conta, aí que eu tenho que falar mesmo. Agora que eu tenho que pregar mesmo. Muitas pessoas não têm, aliás, muitas pessoas não têm um casamento misto no sentido clássico. Ok? Quando uma pessoa casa com uma pessoa não crente, existe um preço a pagar por isso. Eu sei que tem pessoas que é casado com pessoa não crente e vive muito bem. Ok? Mas geralmente não é fácil. Mas olha aqui, muitas pessoas não têm um casamento misto no sentido clássico, mas vivem na sombra. E muitos são crentes. Estão dentro da igreja. Aqui não, Taipas, não, aqui não. Aí fora. Uma maravilha. Amor, bem, né, delícia da minha vida, paixão. Mas quando chega dentro de casa, é um terror. Ok? Cuidado. Aliás, tem muitos casamentos aí fora de pessoas que não são crentes, que dão mais testemunho do que muitos que são crentes. Muitas pessoas não têm um casamento misto no sentido clássico, mas vivem na sombra, como se fosse assim. O reflexo disso cai sobre os filhos, porque os filhos vão desejar um casamento igual ao do pai, igual ao da mãe, um modelo. E muitos filhos não querem mais um casamento, porque não vem um exemplo dentro de casa. Cuidado. No versículo 6, no capítulo 9, disse, meu Deus, estou confuso e envergonhado. Ao vermos o pecado na igreja, não devemos apontar o dedo com julgamento. Devemos tratar, com certeza. Devemos confrontar, com certeza, em amor. Mas deixar que o nosso coração se quebrante, que o mais profundo arrependimento possa tocar os nossos corações, pedindo perdão a Deus pelos pecados na igreja. E depois que houve isso, meus irmãos, no capítulo 9, veja aí, no capítulo 9, no versículo 8, se manifestou a graça de Deus. Não tem como, quando tem arrependimento, quando tem confissão, quando tem quebrantamento, quando tem confissão de pecados, Deus se manifesta. E no capítulo 10, o último capítulo, no versículo 1, enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, me ajuda, irmão, chorando, prostrando, da casa de Deus. Me ajuda? E aí? Uma. Vamos todos juntos. Olha lá. Enquanto Esdras orava, fazia o quê? Confissão, chorando, prostrando diante da casa de Deus. Uma enorme
multidão, congregação de israelitas. Repete comigo: homens, mulheres, crianças. O que Deus quer fazer nesses últimos tempos? Deus, Ele deseja os homens, as mulheres, as crianças. E quando eu estava escrevendo, isso tocou profundamente o meu coração. E essa semana, aqui, eu vim para a igreja orar. Essa semana, eu recebi uma visita aqui. Não é o anjo, não. Fica tranquila. É o André. O André: pastor, posso orar contigo? Eu falei: eita, pode vir. E começamos a orar aqui. Tiramos um tempo de oração. E quando eu estava orando por esse culto, por esse dia, pensando nessa palavra de Esdras, o líder que orava, o líder que confessava, o líder que chorava, toda aquela congregação foi tocada, todos, homens e mulheres e crianças. Deus me deu uma visão no meu espírito aqui orando. Deus me mostrou a igreja aqui, hoje, como hoje, e todos nós, de joelhos, orando, chorando e confessando diante do Senhor. Será que Deus está nos chamando para este lugar? Será que hoje nós podemos terminar esse culto de joelhos? Será que podemos terminar esse culto hoje orando, fazendo confissão dos nossos pecados e chorando diante do Senhor, pedindo misericórdia a Deus? Deus me mostrou isso. Deus colocou essa imagem no meu espírito em orando. E o que eu anotei no capítulo 10 é que Esdras orava, fazia confissão, chorava diante da casa de Deus. Isso comoveu o coração do povo, homens, mulheres e crianças. Se reuniu em volta dele toda a congregação, junto com o líder Esdras, um grande grupo, e todos choravam, dizendo: nós pecamos, nós erramos. No versículo 2 do capítulo 10, Deus fala por intermédio de um dos líderes. Deus vai lá na congregação e busca um dos líderes, chamado Secanias. Presta atenção que eu vou falar. Olha que interessante. Uma das responsabilidades dos líderes é apoiar o líder principal. Vou repetir: uma das responsabilidades dos líderes é apoiar o líder principal, ajudar a sustentar a visão. No versículo 4 do capítulo 10, leia aí para você ver, no capítulo 10, versículo 4, levanta-se Esdras. A palavra foi esta: levanta-se Esdras, é a sua missão, nós o apoiaremos, seja forte e mãos à obra. Parece que Esdras estava paralisado. Há momentos na vida, meus irmãos, deixa eu falar para a igreja nesta noite, há momentos na vida em que passamos por lutas tão intensas que nos sentimos paralisados. Há tempo de chorar, mas há tempo para agir. Esdras foi para a presença de Deus, sem comer e nem beber, lá no versículo 6, porque estava muito triste por causa da infidelidade. No versículo 11, ele pregou, dizendo: façam confissão ao Senhor, façam o que lhe agrada. No versículo 12, e toda a congregação respondeu em voz alta:
que assim seja. Eles perceberam que o mal havia atingido a liderança. Do versículo 18 até o versículo 44, o mal havia atingido a liderança, no total de 110 pessoas, 17 sacerdotes, 10 levitas e 83 homens do povo, que são líderes, são chefes. Toda a igreja pode viver o novo de Deus, se houver arrependimento e fidelidade. E para eu terminar, coloca aí para mim, Rodrigo, 2 Crônicas, capítulo 7 e versículo 14. Chama aqui nossa irmã para tocar, a irmã, para fazer a Jade, para fazer um solo. Presta atenção, vamos terminar o culto agora nesse momento. Mas antes de terminar o culto, já passei um bocado. A igreja se rende e o céu responde. Repete comigo, fala assim: a igreja se rende e o céu responde. Com graça, com cura, com renovação e poder. É isso que Deus tem